Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Manhã desta sexta-feira, hoje dia 26 de dezembro de 2014, recebendo nos nossos estúdios na manhã de hoje, o pastor sinodal Marcos Becher, como você acabaste de me falar a pronúncia certa do sobrenome e enrolando com um, enrolando com o outro, saiu novamente errado. Mas, primeiramente, pastor, seja muito bem-vindo aos estúdios da Tirol FM e agora dê a oportunidade de falar o seu sobrenome corretamente. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. É muito bom estar de volta aqui no estúdio da Rádio Tirol. Eu disse também, o sobrenome, o nome não faz a pessoa, né? Embora Perfeito. Que a gente se identifique com ele, mas seria corretamente pronunciar Bechert em alemão, mas português o pessoal também fala de Bechert. Perfeito. Bom, pastor, o senhor está deixando mais um cargo e estará assumindo outro cargo. Confere isso, desde 2007, pelo que eu tenho a reportagem que foi passada a nós, você era pastor sinodal e hoje estará assumindo outro cargo, é isso? Isso, nós temos dentro do Brasil 18 sínodos, que são regiões nas quais a igreja se organiza. E uma dessas 18 regiões está localizada, que tem sede aqui no Vale do Taquari, com sede aqui em Teutônia. As funções de pastor sinodal, que assume a coordenação desta área, ela é um cargo eletivo, a função. Todos os cargos na SLB são eletivos, desde o pastor, ele é eleito, vamos dizer assim, aqui em Languiru, há 4 anos atrás, quando o pastor Fux foi embora. Então se publica a vaga dentro dos portais da igreja, dos meios de comunicação da igreja. Então qualquer pastor do Brasil pode se candidatar a uma vaga. Então, intermediado também pelo sínodo. Então esses pastores são os candidatos. Aqui nós tivemos, no caso de Languiru, tivemos diversos candidatos. Então é feito junto com o pastor sinodal e a diretoria da paróquia, toda a paróquia se reúne e elegem o pastor. E, no caso aqui também do pastor Márcio, então ele foi eleito para 4 anos e agora recentemente foi então renovado o termo de atividade dele por mais 4 anos. Significa em todas as funções, a diretoria também, o presidente, cada função sempre a pessoa pode ser eleita e pastor presidente da SLB também, pastor presidente da igreja, sempre por uma reeleição. Esse foi o caso também da coordenação sinodal em 2006, naquela vez na assembleia lá no Asilo Pela Betânia. Então fui eleito para a função. Em 2010, então com mandato até 2010 reeleito para mais 4 anos e agora terminou o prazo de validade, né, dessa função. É uma função, por um lado, que a gente vê que assim você vai assumindo, se torna conhecido dentro da região, você assimila também as suas funções, mas é assim que a igreja funciona e vamos renovar para ninguém se eternizar no cargo, né, e trazer os vícios. Então a gente tem a oportunidade de ter agora novo pastor sinodal a partir da semana que vem já. Perfeito. E quem assume esse posto então agora? Então aqui, inclusive na linha geral, que teve a 21ª Assembleia do Sínodo, foi eleito, tiveram mais candidatos, mas foi eleito então o pastor Gilsenei Tetzner. Atualmente ele é pastor ainda em Estrela. Então esse que vai assumir, ele fica por 4 anos por 4 anos e depois ele pode ser reeleito apenas uma vez. Uma vez, exatamente. Perfeito. E o senhor assume outro cargo também dentro da rede sinodal? Então nós temos a nossa coordenação nacional da igreja, a sede nacional dela funciona em Porto Alegre, porque a concentração dos evangélicos luteranos ela está mais no sul do país. Então, dos 18 sínodos, nós temos 7 com sede no Rio Grande do Sul, mais 4 com sede em Santa Catarina e 2 no Paraná. Então, como você percebe, né, são 7 mais 4, 11 mais 2, 13. 13 dos 18 sínodos estão localizados no sul do país, aqui. E então a sede nacional é Porto Alegre, e lá tem na Secretaria-Geral tem diversas funções. E uma delas é a função de Secretaria
do Ministério com ordenação. Significa um tipo de setor de pessoal de recursos humanos, mas que faz o acompanhamento aos pastores em todo o Brasil. Então essa função o pastor presidente me convidou para assumir esse cargo também, porque ele foi reeleito agora também, então tem que compor a sua equipe. E no caso ele foi reeleito, mas dessa função foi então feita uma renovação. Então para os próximos 4 anos estou assumindo essa tarefa em Porto Alegre, na Secretaria Nacional da Igreja. Você já estava, pelo que temos as informações, já estava por dentro, já estava trabalhando nessa função também, oscilando com o pastor e também com essa função com a ordenação, né? Exato. O pastor titular dessa pasta, ele está doente, então ele, na sua função, ele estava um pouco afastado das tarefas. Então, para dar andamento 2 dias por semana, desde metade de maio, segundas e terças-feiras, eu estava já indo em Porto Alegre para assumir a função, para já fazer os despachos administrativos e também um pouco de fazer o planejamento para o ano que vem. Então, já assumi durante esse ano. Sim. Bom, pastor, na quarta-feira tivemos a oportunidade também de entrevistar o pastor Márcio, aqui da comunidade aqui do bairro Languiru, e havíamos falado, colocado em questão um pouco do desprendimento da comunidade. A gente percebe que os jovens daqui a pouco não tem mais tanto envolvimento com a igreja, com a comunidade. A gente percebe que há anos atrás, eu me recordo que meus avós, meus pais, havia um incentivo maior de ir para a igreja, ir aos cultos, ir a qualquer cerimônia, qualquer festividade da comunidade. E hoje em dia a gente não percebe mais tanto foco na igreja. Como a igreja vê isso e qual o papel, qual é a função que a igreja daqui a pouco pode desenvolver para normalmente trazer essas pessoas para a igreja? A gente sabe que até anos atrás existia 1 ou 2 igrejas apenas. A gente sabe que hoje em dia abriu-se muitas lacunas, né? A gente tem muitas opções na questão religiosa. E como a igreja vê isso e qual a função da igreja evangélica luterana, que estamos em questão agora, de novamente trazer essas pessoas à igreja, pastor? A tua pergunta, Rodrigo, é muito interessante e ela me suscita 3 respostas não necessariamente iguais. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que uns dias atrás estava lendo alguns textos do reformador Martim Lutero, né, que é o reformador da igreja, que até em 2017, daqui a 3 anos, nós vamos comemorar 500 anos da reforma, né? Então também a ECLB está se preparando para isso, para fazer uma festa grande, fazer atos comemorativos dessa lembrança. Então, lendo um texto de Lutero, até acho graça, né? Porque um dos textos ele dizia lá assim, né, que a mesma problemática, né? Que os filhos, né, estão com problemas de ir na igreja, né? Os jovens já não vão mais tanto na igreja. Quer dizer, é um tema recorrente. E de certa forma isso me consolou um pouco, né? Dizer, puxa vida, em verdade é um problema antigo esse, né? Fazem 500 anos que esse mesmo tema está na... Não somos só nós o problema atual, né? Exatamente, está na discussão. Em segundo lugar, eu nesses 8 anos, eu vejo que o tema da igreja, ele está mais sensível hoje do que estava anos atrás. Eu acho que todo o assunto da espiritualidade, da questão da vida de fé, também com a questão das novas igrejas, a presença de novas igrejas, com programas religiosos na televisão, também presentes nas rádios, né? Eu penso que o tema da espiritualidade ele está mais sensível hoje do que já esteve. As pessoas, eu acho que já tinham mais resistência. Por exemplo, numa festa, às vezes quando eu estou numa festa de confirmação ou uma festa de aniversário e as pessoas convidam, né, na nossa região, hoje as pessoas convidam muito mais o pastor para fazer uma meditação ou fazer uma oração do que há 10, 15 anos atrás. Então, quer dizer, o assunto da temática, ela me parece que tem um lugar maior. Não significa que as pessoas estão indo mais à igreja, nem em todos os lugares, em alguns lugares sim. Mas o tema da fé, da espiritualidade, eu acho que está mais sensível, as pessoas estão mais sensíveis. Então esse é o segundo aspecto, né? Quer dizer, uma vez, é um tema recorrente. Segundo,
há um espaço maior para Deus na vida das pessoas, né? E terceiro, aí sim, de dizer que com isso nós não podemos nos confortar. Precisamos criar ações para se desenvolver, para a inclusão de pessoas, chamar pessoas para dentro da igreja. Então a igreja pensa nisso e há 3 anos atrás desenvolveu um tema que chamava-se Comunidade Viva Igreja Jovem. Levantou o tema da discussão, colocou o tema para as pessoas nas diretorias falar sobre esse assunto, o que é preciso fazer para a gente deixar a igreja mais aberta, né, para ele. Então, não só não ter mais conflitos quando os jovens quebram a vidraça, quando jogam a bola e tal, né, que antigamente tinha uns problemas nessa área, né. Então você queria um grupo de jovens, então vem o grupo de jovens para dentro, aí eles conturbam um pouco, né. Aí tem uma crítica, que também só podia ter sido os jovens. Quer dizer, esse é um tema que as diretorias têm que se tornar sensíveis. Se você quer ter um grupo de jovens, é próprio dos jovens fazer coisas novas, diferentes, né? Então, isso a gente precisa se conscientizar disso, se a gente quer isso. E na maioria dos lugares, as pessoas constataram, nós queremos, porque nós precisamos dos jovens, né? A renovação, né? A renovação. Então, você, uma vez querendo isso, você tem que criar políticas para isso também, né? Tem que chamar programas, né? E penso que, particularmente em Languiru, está sendo desenvolvido um tema muito interessante já com as crianças, né? Quer dizer, trazendo as crianças para que o tema da igreja esteja presente. Isso vai ser um ato contínuo depois, né? Mas também na área de jovens tem que se criar espaço. Então o que acontece muitas vezes? Então tem um grupo de jovens, mas no sábado à noite, bom, o pastor então tem um casamento, o pastor tem isso, tem outro programa, ele acaba relegando o grupo de jovens. Se o pastor não pode, então tem que ter uma outra pessoa que acompanhe. E programas de acampamentos e passeios de bicicleta e outros programas têm que se objetivar. Em algumas comunidades, né, ou na nossa região aqui também, programas de música, né, tá dentro da igreja, tá sendo legal de ver assim alguns espaços. Não está resolvendo os problemas, né? Temos mais problemas, mas tem iniciativas que se aproxima. Eu vibrei muito com isso. E pelo que percebe, como o senhor disse agora há pouco, né, de se adaptar ao que os jovens também estão, os jovens de hoje não são os mesmos jovens, não tem a mesma coisa para fazer, a mesma atividade do que tinham há 20, 30 anos atrás. Então a questão de se adaptar, né? Então você não pode hoje propor os mesmos programas que se propunha há 20, 30 anos atrás, porque não vão ser mais atrativos e não vão chamar, né? Então, claro que acho que você tem que ser esperto, né? Quer dizer, não dá para assim chamar os jovens para dentro da igreja só para ficar sentados e estudando a Bíblia, né? Tem que criar uma série de mecanismos juntos, né? Então eu sei que a turma, agora com o Data Show, todas as comunidades da nossa região têm Data Show, então fazem projeção de filmes, fazem outros programas, né, digamos que são interessantes também, né, de convivência. Perfeito. Bom, pastor, nosso tempo vai se acabando, vai se esvaindo, e eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação de 2014, uma projeção para 2015 e também deixasse o recado aos nossos ouvintes aí, desse Natal que acabou, mas o espírito que esperamos que se renove a cada dia, né? O verdadeiro espírito de Natal, e também faça votos para 2015, pastor. Ricardo, 2 observações, então, se você me permite esse espaço. Primeiro, ontem eu estive na igreja em Estrela, que eu moro em Estrela, e mesmo que o meu trabalho agora vai ser em Porto Alegre, de princípio eu tenho um filho que mora em Porto Alegre, então vou durante 3 ou 4 dias por semana, eu vou ficar no apartamento dele, pelo menos na quarta-feira, que é antigamente também se dizia o dia do sofá, dia né? Do sofá, né? Então a gente eu vou continuar morando em Estrela por enquanto. Então quarta-feira eu vim para casa, até porque minha esposa também trabalha em Estrela. Então nesse andar de deslocar-se, então recordo que hoje, né, como eu fui na igreja também ontem, que a gente hoje está mais exigente também como um todo dentro da sociedade. E essa exigência, ela, claro, porque a gente melhorou as nossas condições de vida, então nossa exigência é maior. Também em termos de igreja, nós somos mais exigentes hoje, queremos programas mais... Quer dizer, esse negócio de ir, né, no culto e a coisa se estender por 2 horas e tu não vê o desenlace, né, isso já não funciona mais, né? As pessoas querem objetividade, ao mesmo tempo a celebração bonita, com a participação da música, né?
são coisas interessantes. Então, a mensagem: uma criança vem para esse mundo no Natal e ela vai suscitar transformações. O Culto em Estrela ontem dizia lá, numa leitura do Antigo Testamento, que seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, e vai fazer com que as botas do exército e as roupas de guerra, né, sujas de sangue, vão ser queimadas e vão transformar esse mundo. Aí, enquanto que a pastora lia o texto, eu fiquei pensando assim: puxa vida, mas apostar todas as fichas numa criança, né? Quer dizer, e no entanto, é essa realidade que muda também uma família quando uma criança vem, né? Então não é uma mudança que vem de cima para baixo, assim, com poder, que institui, agora vocês têm que fazer isso, né? Não, o jeito de Deus lidar conosco é de forma diferente, é sensível, ele quer dizer, mudar a nossa essência no ser, né, nos tornar sensíveis. E essa sensibilidade nossa humana, que é tão própria também do ser humano, né, fazer coisas incríveis, de auxílio às outras pessoas, de mudar a nossa relação, é nisso que Deus está apostando. E isso também nós somos capazes, né? Você, Ricardo, é capaz de fazer isso, eu sou capaz, as pessoas que nos ouvem são capazes, embora que as exigências práticas do dia a dia às vezes nos deixem duros, né? A gente fica exigente, a gente fica colocando muitos pedidos de conquistas, e essa sensibilidade vai se deixando para trás. Então essa é uma mensagem de Natal que eu ia deixar para os ouvintes. E a outra é assim: temos ainda muitos programas. Eu vi há pouco você mesmo falando dos programas do Ebola na África, né, principalmente, mas temos e acho que é interessante de eu contar esse exemplo ainda. Aqui de Canabaro tem uma família Vibos, que tem uma menina chamada Ângela. Quer dizer, eu chamo a menina porque daí ela é quase da minha idade. Sim. Ela é casada com um diácono da nossa igreja, chamado Rudelmar Bueno de Faria, e com uma excursão do grupo de dança da Estrela eu tive a oportunidade de visitar eles em Genebra. Eles estiveram de férias aqui, me visitaram no sínodo e reforçaram o convite quando souberam que a gente ia para a Europa. Não, vocês têm que ir para Genebra para visitar a Federação Luterana Mundial. A Federação Luterana Mundial é a associação das igrejas luteranas do mundo inteiro e que tem a sua sede lá em Genebra. E ele tinha um cargo dentro da Federação Luterana Mundial, que é diretor de serviços da Federação Luterana Mundial. Sob a supervisão dele, trabalhavam mais de 4.000 pessoas em todo o mundo, especialmente em situações de risco, como de doença ou de campos de refugiados, junto com a Cruz Vermelha Internacional e a ONU. Por exemplo, a Federação Luterana Mundial administra o campo de refugiados de Dadaab, que é localizado lá na Etiópia, são refugiados somalis. Um campo de refugiados que foi criado assim para 50.000 pessoas. Hoje tem mais de 500.000 pessoas vivendo num campo de refugiados, só com lonas. E então, quando nós fomos recebidos lá em Genebra, e ele nos falou desses programas, realmente nós ficamos muito sensíveis. Quer dizer, acontecem coisas incríveis no mundo hoje, de auxílio de pessoas. E coisas que a gente acha que deveriam ter já exterminadas, né? Que tem gente ainda passando fome. Isso não pode existir mais hoje em dia, né? Então, são coisas que no Natal nos tem que tornar nosso coração sensível, e a gente apostar em pessoas como essas, né? São exemplos bonitos, né? Eu vibrei muito com esse trabalho e pensar, olha, é uma moça aqui de Teutônia, né? Que está lá acompanhando, né? Hoje eles já se mudaram, o casal mora em Nova York, assumiram outra função, mas é um diácono da SLB assumindo função dentro do mundo bonito, um testemunho bonito que é dado ao mundo. Com certeza. Pastor, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua visita à nossa rádio. Sempre que possível, trago o recado aos nossos ouvintes e desejo também a você, todo o sínodo do Vale do Taquari, toda a família do nosso sínodo, um feliz 2015, que traga muita saúde, paz e sucesso para todos nós. Muito bom trabalho para vocês, feliz ano novo também para você, a equipe da rádio e todos os nossos ouvintes. Perfeito, um grande abraço. Daí o pastor sinodal aqui do Vale do Taquari, do sínodo do Vale do Taquari, Marcos Beckert, falando então sobre a sua despedida do sínodo e também a despedida da função de pastor.